Números, a rebeldia e o deserto. O vento sopra sobre o deserto, levantando a poeira de um povo cansado. As sandálias já estão gastas, os olhos marcados pelo sol e os corações, pelo tempo. O Egito ficou para trás, mas o deserto ainda os cerca. A liberdade havia chegado, mas a fé parecia se perder a cada passo. Assim começa o livro de Números, a história de uma geração que caminhou entre a promessa e a rebeldia. Deus ordenou a Moisés que contasse o povo, tribo por tribo, nome por nome. Cada homem, cada família, cada vida registrada sob o olhar de Deus. Era um chamado à ordem, à identidade, à santidade de uma nação escolhida. Mas o povo, mesmo contado, ainda não havia aprendido a confiar. O deserto se tornou o espelho da alma. Ali, onde não há abundância, o que resta é fé, ou murmuração. E o povo escolheu murmurar. Quando a fome veio, reclamaram. Quando a sede apertou, duvidaram. Quando o caminho se estendeu, voltaram os olhos para o Egito, como se a escravidão fosse melhor que a obediência. E Deus, paciente e justo, respondeu com sinais: maná do céu, água da rocha, nuvem de dia, fogo à noite. Mas o coração humano, ferido pela incredulidade, sempre pede mais. O livro de Números é um retrato da tensão entre a promessa e o desespero. Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, mas o povo do outro lado reclamava no acampamento dizendo: por que nos tiraste do Egito? Lá tínhamos pão e carne, aqui só temos este maná. Então o Senhor enviou codornizes e junto com elas juízo, porque a rebeldia tem preço. E mesmo assim, Deus não os abandonou. A coluna de nuvem se movia e o acampamento seguia, passo a passo, jornada após jornada, guiados pelo invisível. Cada tribo marchava em ordem, cada estandarte erguido, cada som da trombeta lembrava que o Deus do Sinai ainda estava com eles. Mas a incredulidade cresceu. Quando chegaram à beira da terra prometida, Moisés enviou 12 espias. Eles viram a terra boa, os frutos gigantes, as promessas cumpridas, mas viram também gigantes. E o medo falou mais alto que a fé. 10 voltaram dizendo: não podemos conquistar. E o povo chorou, murmurou e quis voltar para o Egito. Somente Josué e Calebe permaneceram firmes, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar. Mas o povo os quis apedrejar. Então Deus pronunciou a sentença: aquela geração não entraria. O deserto seria seu lar até que seus corpos caíssem sobre a areia. 40 anos. 40 longos anos de espera, de perdas, de aprendizado. Deus nunca os abandonou, mas também não os poupou. O deserto se tornou o campo onde a rebeldia foi enterrada e uma nova fé nasceu. Ali, Deus levantou líderes, renovou promessas e ensinou que a terra prometida só é conquistada por quem aprende a obedecer. As murmurações se calaram, os filhos dos escravos se tornaram guerreiros. E quando o último eco da incredulidade se apagou, o Jordão apareceu diante deles, brilhando sob o sol, como uma linha entre o passado e o futuro. Números é a história da geração que caminhou, mas não chegou. É o lembrete de que a maior distância não está entre o Egito e Canaã, mas entre o coração humano e a vontade de Deus. No silêncio do deserto, o Senhor forjou um povo que aprendeu que fé não é ver o milagre, é caminhar mesmo quando o céu parece em silêncio. E o mesmo Deus que contou cada homem no início, contou também cada coração que perseverou até o fim. O deserto foi longo, mas o propósito permaneceu, porque até a areia mais seca pode ser o solo da promessa, quando Deus é o guia.